Esse é um autorretrato que Rembrandt fez em 1640, e o interessante é que, como outros grandes artistas, como Leonardo da Vinci, Salvador Dalí e tantos outros, Rembrandt se importava com algo chamado proporção áurea. Já fiz outros vídeos sobre esse tema que trata de um número fascinante que geralmente é denotado pela letra grega φ. Φ. Se expandir, é um número irracional. 1,61803 e continua infinitamente. Mas o φ tem algumas propriedades matemáticas legais, ou a proporção áurea. Se começar com o φ e somar a ele, vou começar ao contrário. Se começar com 1 e somar a ele 1 sobre φ, deixa eu caprichar mais. Se somar a isso 1 sobre φ, o resultado é φ. Isso é legal. Se multiplicar os dois lados da equação por φ, sabe que se começar com φ e somar 1, vai ficar com φ ao quadrado. É um número que, somando 1, tem o quadrado dele. Isso tudo é muito legal. Pode até ser expresso como fração contínua. Φ pode ser expressado como 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre, assim infinitamente. Isso também dá φ. Deu para perceber que esse é um número muito legal. Ele não só é legal matematicamente, mas aparece na natureza e é usado pelos artistas porque acreditam que ele ajuda a definir a beleza humana. A gente vê que Rembrandt considerou isso em seu quadro. Como sabemos disso? É justamente isso que a gente vai analisar no exercício desse vídeo. Dá para construir um triângulo. É claro que esses triângulos não fazem parte do quadro, desenhamos por cima, mas se colocasse a base de um triângulo onde ele apoia os braços e se os lados do triângulo acompanhassem seus braços e ombros e se encontrassem no alto do arco, a gente construiria o triângulo ABD, como fizemos. E é para os olhos humanos que olhamos naturalmente quando nos deparamos com um rosto ou com uma pintura de um rosto. Se traçar uma reta conectando os olhos dele e que é paralela ao segmento BD, vamos chamar de segmento PR, veremos que a razão entre o triângulo menor e o triângulo maior envolve φ. Estas são as informações que temos sobre esse quadro, o que é fascinante. A razão entre o comprimento do segmento CD e BC é de φ para 1. Se traçar a altura desse triângulo maior, a razão de CD, o comprimento de CD para BC é φ. É bem provável que Rembrandt tenha pensado nisso. E a gente sabe que PR é paralelo a BD. Construímos assim, então isso é paralelo a isto. E a próxima pista prova que Rembrandt realmente pensou nisso. A razão entre AC e AQ. AC é a altura do triângulo maior. A razão entre ela e AQ, que é a altura do triângulo de cima, é φ mais 1 para 1. Ou dá para falar que a razão é φ mais 1. Está claro que Rembrandt pensou nisso. Usando todas essas informações, vamos explorar um pouco, vamos buscar uma expressão que seja a razão entre a área do triângulo ABD, portanto, a área do triângulo maior, e a área do triângulo APR, que é esse triângulo menor. Queremos achar a razão entre a área do triângulo maior e a área do triângulo menor. E quero tentar fazer em termos de φ. Tentar achar uma expressão que só envolva o φ, ou números constantes, ou ainda que manipule o φ de alguma forma. Pause o vídeo agora e tente fazer. Um passo de cada vez. Qual é a área de um triângulo? A área de qualquer triângulo é meio vezes a base vezes a altura. Então, a área do triângulo ABD expressaríamos como meio vezes a nossa base. A base é o comprimento do segmento BD. Meio vezes BD. Qual é a altura? É o comprimento do segmento AC. Meio vezes BD, vou usar a mesma cor, vezes o comprimento do segmento AC. Esta é a área do triângulo ABD, meio base vezes altura.
Qual é a área do triângulo APR? Vai ser meio vezes o comprimento da base, que é PR, o segmento PR, o comprimento dele, vezes a altura do segmento AQ, que podemos representar assim. Como simplificamos um pouco, dá para dividir meio por meio, eles se anulam. O que mais sabemos? A gente sabe a razão entre AC e AQ. A razão entre AC e AQ é de φ mais 1 para 1. Ou podemos dizer que isto é igual a φ mais 1. Vou reescrever de outra forma. Isto vai ser igual a... Tem o comprimento do segmento BD sobre o comprimento do segmento PR. E dá para reescrever essa parte como isso é igual a φ mais 1 sobre 1. Vou fazer isso vezes φ mais 1 sobre 1. Qual é a razão entre BD e PR? BD e PR. A razão entre a base do triângulo maior e a base do triângulo menor. Vamos pensar um pouco. Você deve ter percebido que o triângulo maior e o menor são semelhantes. Os dois têm um ângulo A em comum. E como PR é paralelo a BD, sabemos que esse ângulo corresponde a esse. Então, esses são ângulos congruentes. E a gente sabe que esse ângulo corresponde a esse ângulo aqui. Aqui tem 3 ângulos correspondentes que são congruentes. Esse é congruente com ele mesmo, pois está nos 2 triângulos. Esse é congruente com esse e esse com esse. E com 3 ângulos congruentes tem 2 triângulos semelhantes. A propriedade dos triângulos semelhantes é a razão entre as partes correspondentes. Os comprimentos das partes correspondentes dos triângulos semelhantes serão iguais. E tem uma dessas razões. Tem a razão entre a altura do triângulo maior e a altura do triângulo menor. AC para AQ é φ mais 1 para φ. Se isso é verdadeiro para uma parte correspondente do triângulo semelhante, é verdadeiro para qualquer parte correspondente dele. A razão será φ mais 1 para 1. Portanto, a razão de BD, a razão entre a base do triângulo maior e a base do triângulo menor, também vai ser φ mais 1 para 1. Vou escrever assim. Também pode ser reescrito como φ mais 1 sobre 1. Como simplificamos isso? Tem φ mais 1 sobre 1 vezes φ mais 1 sobre 1. Se dividirmos por 1, não mudamos o valor, então será igual a... Merecemos um rufar de tambores. É igual a φ mais 1 ao quadrado. Bem legal. E pense nisso porque já vimos que φ mais 1 é igual a φ ao quadrado, e tem muitas formas interessantes de se analisar tudo isso.